lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, estamos revendo no TV Elas por Elas Formação aulas sobre mulheres nos governos petistas, preparadas por ex-ministras do governo PT, e também sobre políticas públicas de trabalho. E eu começo exatamente com a criação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que foi criada inicialmente em 97, época do Fernando Henrique, e inicialmente ela estava vinculada ao Ministério da Justiça. Posteriormente, em 99, ela foi transformada em Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, aí vinculada à Presidência da República, e os titulares passaram a ter o status de ministros. E nós tivemos, entre 1995 até 2002, durante o período do Fernando Henrique, profundas transformações já na agenda dos direitos humanos. Nós tivemos houve uma alteração no Conselho dos Direitos de Defesa da Pessoa Humana, foi criada a Comissão de Direitos Humanos e Minorias na Câmara dos Deputados, e também em 1995 foi instalado o primeiro grupo de trabalho interministerial para a valorização da população negra. Então foi a primeira iniciativa de voltar os olhos em termos de políticas públicas para a questão absurda da desigualdade e dos resultados de mais de 3 séculos de escravidão. Em 96, conforme recomendação da Conferência de Viena, foi lançada o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH-1, que depois, em 2002, ainda antes do término do governo Fernando Henrique, foi atualizado com o PNDH2, que incorporou ações específicas para os direitos econômicos, sociais e culturais. Foi promulgada a Lei da Tortura, em 97, o reconhecimento das mortes e das pessoas desaparecidas durante o período da ditadura, e também foi estabelecido o Estatuto dos Refugiados, em 97, em 96, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, que posteriormente, nos governos, em 2005, no governo do Lula, foi integrado ao Bolsa Família. Nós tivemos, na terceira Conferência Mundial contra o Racismo e outras formas de discriminação da ONU, em Durban, em 2001, nós tivemos uma grande participação, inclusive a relatora foi brasileira. Na sequência, e já com o governo do presidente Lula, em 2003, foram criadas as secretarias especiais de direitos humanos, a especial de políticas para as mulheres e a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Todas as 3 secretarias com seus titulares na condição de ministro de Estado. Então, isso já foi assim, um aprofundamento de algo que vinha, da importância de dar visibilidade e instrumentalizar as políticas públicas, tanto para mulheres, quanto na igualdade racial, quanto na questão dos direitos humanos. E tivemos também já a alteração do Programa Nacional de Direitos Humanos, a versão 3, que a novidade foi a construção com ampla participação popular. Então foram iniciadas já as conferências, já os trabalhos para poder
implementar um programa com vínculo, né, a partir das comunidades, da reivindicação e da vivência, né, de cada um dos segmentos. Foi também já iniciadas as articulações para a futura, né, Comissão Nacional da Verdade, e foram promulgadas importantes emendas constitucionais, né? A emenda constitucional contra o trabalho escravo, da reforma do Poder Judiciário, a Lei Maria da Penha, que é um marco histórico, né, na luta das mulheres contra a violência doméstica, o Estatuto do Idoso, foi instalado ainda o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, né? Antes não tinha nenhum conselho, nenhuma política voltada para esse segmento. Foi criado o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, e vinculado ao CONANDA, né, que era o Conselho da Criança e do Adolescente, foram adotadas políticas de reserva de vagas para afrodescendentes em concursos públicos, federais e no ingresso em universidades e institutos federais. Foram garantidos também direitos dos remanescentes dos quilombos, a posse de terras, né, que foi o decreto 4.887 de 2003, e foi lançado o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Importante, o Viver Sem Limites, né? E sancionado a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência. Destacamos, por fim, né, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e a criação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE. Então, foram, assim, profundas alterações nas políticas públicas, na relação com a sociedade e também em termos legais, né? Alterações profundas na Constituição e na legislação brasileira. No governo da presidenta Dilma, né, ela cuidou para dar uma visibilidade institucional, né? Acho que foi isso que foi também muito importante, porque não teve nenhum outro governo, né, no Brasil que tivesse dado maior visibilidade a mulheres, a negros, LGBTs, ou seja, as pessoas nomeadas para, né, os cargos de primeiro e segundo escalão, a presidenta Dilma teve muita preocupação de dar visibilidade, né? Então, isto também é algo que tem que ser relevado. E tivemos a promulgação da Lei da Comissão Nacional da Verdade, em 2011, né, para poder fazer o resgate histórico, né, do que significou para a sociedade brasileira todos os 21 anos, né, da ditadura militar. Foi criado o Comitê Nacional e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, em 2013, que inclusive era uma exigência, né, por assinatura de tratados internacionais. O Brasil tinha a obrigação de instalar, e levou muito tempo para fazê-lo. O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana foi transformado em Conselho Nacional dos Direitos Humanos, né, ampliando a sua atuação, e o programa Humaniza Redes, né, que foi lançado em 2015 para combater o discurso do ódio e a violação dos direitos humanos na internet e nas redes sociais. Nós vamos, inclusive, tratar mais detalhadamente deste plano, né, quando tratarmos da questão virtual, num dos blocos, tá? Nós tivemos também o lançamento do Sistema de Garantias de Direitos da Pessoa LGBT, que foi produzido a partir de um relatório, né, sobre a violência homofóbica no Brasil, e o governo brasileiro, na época da Dilma, assinou, né, a Convenção Interamericana contra o Racismo e a Discriminação Racial e todas as formas correlatas de intolerância, né? E o Brasil teve uma participação destacada na Agenda 2030 da ONU, e que levou também à criação, em 2016, do Conselho Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, esse relato histórico demonstra de forma muito clara como que o Estado brasileiro foi se instrumentalizando, foi se organizando, foi dando condições, inclusive, de participação da sociedade na elaboração e implementação das políticas públicas de direitos humanos. E, ao mesmo tempo, junto com a instalação, né,
dessas políticas públicas também foram, né, assim, sendo intermediadas com alterações importantíssimas na Constituição brasileira e na legislação brasileira. Então, nós tivemos, né, a gente pode dizer isso de forma muito clara, que houve uma evolução, um aprimoramento, um aperfeiçoamento, um aprofundamento das políticas de direitos humanos desde a época do Fernando Henrique, posteriormente, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidenta Dilma. Então, quando a gente assiste hoje a todo esse desmonte das políticas públicas, da institucionalidade, do retrocesso legislativo, das ameaças permanentes, né, que os direitos humanos estão sofrendo no Brasil, é efetivamente muito assustador, muito assustador. E foi isso que efetivamente provocou, né, para o conjunto, né, dos secretários, ministros e ministras tomassem esta posição, não só de resgatar historicamente, né, tudo que tivemos condição de executar, de fazer, de propor, de implementar, como também alertar para a situação que a gente vem vivenciando desde o golpe que tirou, né, a presidenta Dilma da presidência da República. Então, é um conjunto, né, de ações, de iniciativas que são extremamente prejudiciais e que vai exigir de todos nós, né, a partir do processo, né, se nós tivermos a capacidade de retomar a condução do governo central, né, do governo federal, vai nos obrigar, entende, a estarmos muito atentas, de maneira muito especial às mulheres, porque em todas as políticas públicas, como nós somos mais da metade da população, né, e se você fizer a questão, né, todas as situações, trabalho, né, econômico, renda, acesso a serviços públicos, sempre as mulheres, e aí, né, as mulheres pretas ainda, né, mais um agravo ainda, não, um agravamento maior, né, todas nós somos profundamente afetadas por estas alterações, né. Então, o golpe, e aqui também vou me reportar a questões que foram levantadas no próprio documento para exemplificar, né, como é que isto foi atacado, né, desmontado e está, né, num profundo risco e numa necessidade total e absoluta de retomada, né. Então, o golpe parlamentar de 2016, que hoje cada vez mais, né, fica configurado como uma grande articulação, inclusive internacional, em benefício dos interesses, né, dos Estados Unidos, que retirou, né, a presidenta Dilma da presidência da República, ela restringiu os direitos, a previdência, foi aprovada a emenda constitucional 95, aquela que impede, né, que impôs, né, o teto de gastos públicos e que realizou também cortes orçamentários nas políticas sociais, foram reduzidos os investimentos e limitaram, né, o escopo das políticas sociais. Foram extintos ministérios responsáveis por importantes políticas públicas, como foi o caso do Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A extinção da Ouvidoria Agrária Nacional, né, deixou o governo federal sem qualquer instrumento para a prevenção e monitoramento dos conflitos agrários, né, que se agravaram profundamente. E nós tivemos na questão dos direitos humanos, né, com no início do atual desgoverno, que ficou totalmente descaracterizado, né, transformado no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né. Foram dissolvidos ou debilitados as comissões, os conselhos, os grupos de trabalho, foram interrompidas as políticas de promoção dos direitos em curso, como as políticas que visam combater a tortura e promover medidas, né, de justiça de transição, a interdição sistemática da participação e do controle social de políticas públicas, somou-se também aos cortes orçamentários, atingindo as políticas de saúde, assistência social e educação, impondo retrocessos notadamente na promoção, defesa e proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então, foi assim, né, a transformação no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né, foi uma política de devastação, né, de destruição, desestruturação
muito clara, né? E o ataque frontal e direto às conquistas em matéria de direitos das mulheres e questões de gênero, notadamente acerca dos direitos sexuais e reprodutivos, com a descaracterização da Secretaria dos Direitos da Mulher e a atuação internacional regressiva do Brasil nos órgãos de direitos humanos e temas sociais, como a Organização Mundial da Saúde. Em paralelo a isso, o atual governo esvaziou órgãos como a antiga Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e as políticas de proteção às populações indígenas e quilombolas, promovendo a violação massiva de seus direitos, especialmente no que tange às demarcações de terra, em ações de caráter genocida. Medidas normativas e administrativas xenofóbicas restringiram o direito de solicitação de refúgio e criaram uma deportação sumária, em claro desrespeito ao princípio internacional da não devolução às leis brasileiras de imigração e refúgio. Vocês sabem que a fome, ela é, na verdade, uma manifestação complexa, né, da própria pobreza, né? Quando a gente fala de fome, fala de pobreza, não são eventos simples e não são causados por uma única coisa. São um conjunto complexo de problemas que leva a população a uma situação de fome. E, atualmente, o debate da fome, ele não só está presente, a gente sai na rua, vê a população em situação de fome, cada um de nós convive com essa situação no dia a dia, mas a imprensa também, a grande imprensa, começou a falar muito sobre a fome, né? Então, essas várias programas mostrando a população em situação de fome, hoje está dominando o noticiário. O que eu acho que seria importante para a gente começar a falar sobre pobreza e fome é tentar entender por que esse assunto e a forma como esse assunto vem sendo tratado pela grande imprensa nesse momento da história do Brasil, né? Aqui 2021, final de 2021. E eu acho que tem um erro muito importante na abordagem que eles fazem, que é dar a entender que a fome, a situação de fome que o Brasil está passando hoje, tem relação com a pandemia, ou é consequência da pandemia, e não é. A fome já tinha voltado ao Brasil. Em 2017, quando o IBGE fez uma pesquisa, que chama Pesquisa de Orçamento Familiar, né? Então, o Brasil saiu do mapa da fome nos governos Lula e Dilma, com um conjunto de políticas, né? Não só políticas de transferência de renda, muita gente acha que foi o Bolsa Família, não foi o Bolsa Família, um conjunto de políticas, eu vou falar um pouco sobre isso para vocês, mas saiu em 2014, em 2015 continuava fora do mapa da fome, logo depois do golpe, rapidamente o Brasil volta ao mapa da fome. Então, não foi a pandemia. 2 anos antes da pandemia chegar ao Brasil, a população, a maioria da população já se encontrava numa situação de insegurança alimentar e nós já tínhamos voltado para o mapa da fome. Então, eu vou apresentar alguns dados para vocês que eu acho que são muito importantes para que a gente consiga enxergar na história o que aconteceu. O Brasil reduzindo a população em situação de insegurança alimentar ao longo dos nossos governos e depois, muito rapidamente, o Brasil voltando ao mapa da fome. Então, vamos começar lá em 2004. Em 2004, só lembrando que o presidente Lula assume em 2003 com um conjunto de políticas, o Fome Zero, o próprio Bolsa Família em 2003, um conjunto de medidas para gerar emprego. E em 2004, pela primeira vez, o Brasil faz um estudo pelo IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a gente chama de Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, para tentar saber qual é a situação de insegurança alimentar da população brasileira. Essa escala, inclusive, ela passou a ser usada pelas Nações Unidas, depois que o Brasil implementou, ela foi tão bem sucedida, e ela foi um mecanismo tão eficiente que a FAO, né, que é a Agência das Nações Unidas para cuidar de agricultura e de alimentação, passou a usar também. Então, em 2004, pela primeira vez, o Brasil fez um estudo, né, através do IBGE,
para saber qual era a situação de insegurança alimentar. Por que eu fico falando de insegurança alimentar e não de fome? Porque não é só quem está passando fome, quem não está comendo nada, que está numa situação de ameaça da sua segurança alimentar e, portanto, ameaça em ficar malnutrido, né? Tem gente que a gente chama de insegurança alimentar grave, né, que é quando não só a população não come todas as refeições, como mesmo as crianças não estão comendo. O que a gente chama de insegurança alimentar moderada, que é quando os adultos começam a pular refeições, então as pessoas não fazem todas as refeições que deveriam fazer ao longo do dia, né? Como o presidente Lula diz, tem que no mínimo fazer 3 refeições, então já tem gente na família que não está fazendo todas as refeições, mas mesmo quando as pessoas estão comendo 3 vezes ao dia, e estão comendo mal, muito mal, comendo macarrão instantâneo, né? Não estão comendo verdura, fruta, ou não estão comendo uma proteína, não estão comendo carne, isso já caracteriza uma situação de insegurança alimentar. E tem gente que não sabe se vai comer o mês que vem. Que, aliás, diga-se de passagem, a gente está vivendo isso hoje no Brasil, né? Tem gente que recebeu o auxílio emergencial em outubro e não sabe se vai receber em novembro. Aliás, como nós vamos ver nas próximas aulas, tem muita gente que não vai mesmo continuar recebendo e, portanto, é provável que a fome vá aumentar ainda mais no Brasil. Mas aqui, voltando. Em 2004, quando a gente aplicou pela primeira vez a escala brasileira de insegurança alimentar, a gente viu que 35% dos brasileiros estavam em situação de insegurança alimentar, ou seja, não tinham segurança se iam comer no mês que vem, não sabiam se ia comer, se ia ter recurso para comprar comida, não sabia se ia ter dinheiro na família para as crianças se alimentarem. Muitos já passavam fome, quase 10% dos brasileiros passavam fome quando o presidente Lula assumiu, né? Em menos de 5 anos, esse índice já caiu para 30%. E depois caiu de novo para perto de 22%. Né? Nossa, mas 22% de população em insegurança alimentar continua sendo muito alto, é verdade. Mas muito rapidamente a gente conseguiu mudar essa situação. Né? Você não consegue mudar 500 anos de história de opressão, de exclusão, né, e de fome em 10 anos. Mas a gente conseguiu alterar muito essa situação e reduzir a população em situação de fome, tanto que o Brasil foi premiado nas Nações Unidas, né, recebendo um prêmio, né, dizendo que a gente tinha saído do mapa da fome. Então, o Brasil saiu do mapa da fome em 2014, graças a todo esse processo que foi construído através de políticas públicas. O silêncio é cúmplice da violência. O que é a violência de gênero? Violência de gênero é a violência dos homens contra as mulheres, pelo simples fato de sermos mulheres. O que constrói, o que dá substrato a essa violência? É o sistema patriarcal, que é estruturante ao longo dos séculos, dos sistemas, até na monarquia, dos sistemas capitalistas, escravocratas, patriarcais, que sustenta a questão dessa relação de poder, porque é a violência do homem contra a mulher, mas, ao incluirmos o conceito de gênero, que é a relação de poder entre os sexos, nós estamos falando em poder. E quem cala diante das violências de gênero consente e é cúmplice dessa violência. Então, nós temos várias faces, infelizmente, dessa violência.
Temos a violência doméstica. A violência doméstica é aquela que acontece no âmbito familiar, no âmbito da casa ou fora da casa, mas no âmbito familiar. Mesmo que as mulheres e homens já tenham se separado, entre namorados, entre companheiros, entre casal. Ela é física. A física deixa marca. Quebra o braço, machuca, arrebenta a perna, roxos. Ela é visível. Ela não pode ser negada. Temos a violência sexual, que são os estupros, que é diferente do assédio sexual. Por exemplo, nos ônibus, nos transportes coletivos, quando homens encostam no corpo da mulher sem autorização dela, é assédio sexual. A violência sexual é quando existe penetração carnal. Estupro já é um crime no Brasil hediondo. E a pena vai de 3 anos a 12. E se for em menores de 14 anos ou mulheres incapazes, ela aumenta de 32% a pena. Temos a violência psicológica, aquela que você é horrorosa, se você não fizer isso, eu te bato, eu te violento. A violência emocional, aquela que fica o dia inteiro desqualificando a mulher. A violência institucional é aquela que dá nos ambientes externos, no local político, nos partidos, no local de trabalho. E a patrimonial é quando toma da mulher os bens. E estes bens incluem cartão de crédito. E inclui também não permitir que a mulher trabalhe. E agora nós temos a violência política, aquela que acontece nos parlamentos, sejam eles federal, municipal, estadual ou municipal, ou aquelas que acontecem no âmbito de partidos, com ameaças. E vejam bem, nós temos leis já. Antes de falar das leis, eu quero falar a violência sexual, o estupro, que eu já disse é hediondo, mas nós temos vários serviços, que eu vou enumerá-los depois. Agora, o fundamental é que as mulheres passaram a perder o medo de denúncia. De denunciar o agressor. E tem o assédio moral, é o que se dá no mundo do trabalho. Isso cabe denúncia também, e cabe punição. E temos aquela velha violência secular, que diz que se você não transar com o patrão, você será demitido. Veja, nós, nos nossos governos,
desde o governo Lula e aqui da saudosa ministra Neucéia Freire, e no governo da presidenta Dilma, na minha titularidade, nós criamos, em 2006, junto com o Movimento de Mulheres, a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha foi criada... Qual é rapidamente a história da Lei Maria da Penha? A própria Maria da Penha se aliou a grupos feministas e fizeram uma denúncia na corte latino-americana. E a corte exigiu que o Brasil tivesse uma lei mais rigorosa contra a violência às mulheres. Porque a Lei 9.099, anterior à Lei Maria da Penha, era só distribuição de cesta básica. E agora não. A Lei Maria da Penha é uma lei que pune, que tem as medidas protetivas, que determina que o agressor se afaste das mulheres e que fique com o botão do pânico as mulheres, porque se ele se aproximar, ela aciona o botão do pânico e tudo mais. E aí ela está pedindo ajuda. Agora, nós temos a lei do feminicídio. O Brasil é o 16º país, sancionada, nesse caso, pela presidenta Dilma, em 2015, a sancionar a lei do feminicídio, que é a morte, o assassinato das mulheres pelo simples fato delas serem mulheres. E é assustador o aumento do feminicídio. O feminicídio é uma epidemia no Brasil. E eu costumo dizer que a violência contra as mulheres é a antessala do feminicídio. Então, essas leis, nós, nos nossos governos, nos governos do PT, nós avançamos muito, porque as ministras eram feministas, a equipe era uma equipe feminista. Nós avançamos muito nessas leis. Tem o 180, na minha titularidade, nós transformamos o 180 de DISC para LIG, que é automaticamente a mulher, ao fazer a denúncia, já se torna um processo. Nós criamos os ônibus lilazes, atendendo uma reivindicação da Marcha das Margaridas de 2011, que é levar esse serviço para toda a população das florestas, das áreas periféricas. Temos 2 ônibus para cada estado. Eu entreguei. Tínhamos o barco da Caixa Econômica, que levava para as populações ribeirinhas. Nós fomos à Ilha do Marajó, esse serviço. Temos a Casa da Mulher Brasileira. Tínhamos o núcleo de fronteira seca para impedir que mulheres fossem traficadas nas fronteiras secas. E hoje o que temos? Nada. No orçamento de 2022, não tem nada previsto para as políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Hoje nós vamos tratar nessa aula do tema do direito ao trabalho. Cada vez mais, em nossas sociedades, a gente tem consolidado o entendimento de que o trabalho ele é central para a vida das pessoas, e o trabalho também define, em grande medida, a forma como a sociedade se organiza, se estrutura,
E que projeto de sociedade nós queremos, né? A partir das formas como as pessoas se inserem no trabalho, dos trabalhos que estão disponíveis, né, para serem ocupados. E, neste último período, nós vivemos uma verdadeira crise do trabalho, uma crise em todas as dimensões, e que, inclusive, além de invadir todas as nossas esferas, né, vida, também é uma crise que afeta não somente o trabalho urbano, né, nas grandes cidades, mas também no campo, nas florestas e, sobretudo, em relação às mulheres, né? Nós já conversamos sobre isso em outros momentos, identificando o quanto as mulheres, sobretudo as mulheres negras, são muito mais afetadas na nossa sociedade quando o tema é o acesso ao trabalho. É como se as mulheres não tivessem direito ao trabalho. É como se o lugar das mulheres, né, na sociedade fosse o lugar da casa, da família unicamente, né? A tarefa dos cuidados, dos afazeres domésticos. E que, portanto, o mundo do trabalho é um espaço que foi feito para ser ocupado apenas pelos homens. Contudo, quando a gente olha a nossa história, né, a gente recupera como ao longo, né, da formação da nossa sociedade, homens e mulheres foram se inserindo em diferentes formas de trabalho. Nós vemos que as mulheres, especialmente as mulheres negras, sempre estiveram lá, né? Principalmente nos trabalhos mais precários, nos trabalhos que foram sendo invisibilizados ao longo da história, na medida em que as sociedades foram se modernizando, se estruturando, oferecendo, inclusive, trabalhos mais valorizados, mais reconhecidos, mais bem remunerados. Aquele trabalho, né, dedicado à saúde, à educação, aos cuidados, eles foram sendo apagados, né, da nossa história, da nossa formação, e foram sendo considerados como trabalhos que fazem parte da própria condição das mulheres, né? Como se as mulheres tivessem nascido, né, tem um dom natural para realizar esses trabalhos e mais, realizá-los de forma altruísta, como se fosse natural, parte da sua formação, né? E, portanto, o fato de serem, quando são realizados no espaço produtivo de mercado, são pouco reconhecidos e pouco valorizados, né? Mas nós também estamos vivendo uma outra dimensão dessa crise que se expressa na falta de trabalho. As sociedades, principalmente as sociedades capitalistas, elas são incapazes de gerar emprego, né, gerar trabalho para todas as pessoas que necessitam, né, de trabalho para viver. E em nossas sociedades, a gente convive com um número enorme, né, de pessoas, homens e mulheres, jovens, fora da força de trabalho. E isso é mais acentuado ainda quando a gente se refere às mulheres, né, principalmente às mulheres negras. E aí os dados, eles são
muito claros, né? São muito visíveis, né? Nesse sentido. As taxas de desemprego, por exemplo, elas são muito maiores entre as mulheres, mesmo nos momentos em que a economia conseguiu manter uma taxa de crescimento alta, absorvendo pessoas estavam, né, na condição de desempregadas, mas isso se acentuou muito nessa última década, principalmente a partir de 2016, em que o desemprego no Brasil mais do que dobrou, né? Nós, em 2014, mais ou menos, final de 2014, nós tínhamos uma taxa de desemprego que estava em torno de 6,5%, e essa taxa duplicou, né, nesse último ano. E quando se olha os dados, né, então, o que são essas pessoas que estão desempregadas? É isso, são homens, mulheres, jovens, pessoas mais idosas, mas que ainda continuam no mercado de trabalho, procurando trabalho, porque não conseguiram ter acesso a um benefício, né, da Previdência Social, mas, sobretudo, são as mulheres. As mulheres representam mais de 60% das pessoas desempregadas. Mas isso naquelas que se declaram, de fato, como desempregadas, porque tem uma grande quantidade, principalmente de mulheres, muito mais mulheres do que homens, que gostariam de estar trabalhando, que gostariam de estar inseridas numa atividade remunerada, mas que não conseguem se desvencilhar das suas tarefas domésticas, das suas responsabilidades com a reprodução da vida, né? Que é as tarefas de cuidado, as tarefas, muitas vezes, com uma pessoa enferma, com uma pessoa idosa, ou, principalmente, com uma criança. E isso decorre de uma ausência, né, de um vácuo, de um vazio que se formou nesses últimos anos em termos de oferta de políticas públicas, né? O que a gente chama da infraestrutura social, na área de cuidados, educação, saúde, né? E o fato de o Estado não prover essas políticas, elas vão sobrecarregar sobremaneira as mulheres, porque vão ser as mulheres que vão ter que lidar com essa falta de ausência de Estado e de política pública, né? E o trabalho, ela tem que ser um direito para todas as pessoas. Nós não podemos aceitar, nós não podemos admitir que as sociedades, que o Estado, né, não possa e não garanta, né, o acesso ao emprego para todas as pessoas que desejam, precisam trabalhar, não só para garantir uma renda, para garantir a sua autonomia econômica, mas também como uma fonte de realização, como uma fonte de inspiração, uma possibilidade das pessoas, né, principalmente as mulheres, de poder se dedicar a uma atividade, a uma ocupação que possa, inclusive, além de tudo, além de ser uma fonte de realização e de inspiração, de ser útil para a sociedade, né? E, portanto, nós precisamos lutar, nós precisamos reivindicar esse direito. Não só as mulheres que estão nas cidades, né, nos espaços urbanos, nas comunidades, mas também as trabalhadoras do campo e da floresta, que estão
cada dia, né, tendo o seu direito ao trabalho sendo retirado delas pelo avanço do agronegócio, pelo avanço da mineração, pelo avanço da exploração dos nossos recursos naturais. Nós temos que repensar o modelo de sociedade que nós queremos viver e dar um basta nesse modelo de sociedade que não interessa porque não garante o futuro para a nossa população, né, para as pessoas e nem para as gerações futuras. Nós temos que pensar um modelo de sociedade que seja capaz de mudar a forma como a estrutura produtiva, né, está organizada. Hoje, a decisão sobre o que vai produzir, como produzir, para quem produzir, que tipo de bens e serviços vão ser colocados à disposição da sociedade, é iniciativa privada, das grandes corporações, das empresas, do agronegócio, né, que define que vai produzir soja ao invés de arroz, feijão, hortifrutigranjeiros, porque é mais rentável, porque garante uma lucratividade maior para os seus negócios, um retorno maior, ou nos grandes centros urbanos, na indústria, né, produzir transporte individual ao invés de transporte coletivo. Essas são decisões privadas, e elas atendem, evidentemente, os interesses das grandes corporações, dos grandes negócios, mas não necessariamente os interesses da sociedade, né? E principalmente daquelas pessoas que são mais afetadas diretamente por essas decisões sobre o que produzir e como produzir, para quem produzir. Então, nós precisamos retomar uma discussão sobre a capacidade do Estado, das políticas públicas, com a participação social, com a participação da sociedade, de interferir, né, de poder, de alguma maneira, coordenar esses processos, né, em relação a o que é útil e o que faz sentido, né, em termos de produção de bens e riqueza para a sociedade e que, ao mesmo tempo, garanta o acesso ao emprego. Vou dar um exemplo muito simples, né, que são os gastos, por exemplo, com infraestrutura social, que podem ser coordenados pelo Estado, com ampliação, por exemplo, da rede de escolas, sistema de saúde, assistência, creches. Porque investir na infraestrutura social, ela, por um lado, abre empregos, postos de trabalho em áreas que são, inclusive, tradicionalmente ocupadas por mulheres, e isso ajuda a impulsionar o emprego entre as mulheres, mas também contribui para, de alguma maneira, liberar as mulheres da sobrecarga do trabalho que elas realizam no âmbito das famílias para poderem buscar trabalho de forma mais livre, que não tenha que aceitar qualquer tipo de trabalho, muitas vezes com baixa remuneração, sem direitos, precário, em tempo parcial, porque é a única maneira que elas encontram de compatibilizar o trabalho de cuidados com a casa, a família, e um trabalho remunerado. Então, todas as pessoas, né, especialmente as mulheres, têm que ter assegurado o seu direito ao trabalho. E, para isso, nós precisamos de mais Estado, e nós precisamos de mais políticas públicas para transformar verdadeiramente a nossa sociedade.
Agora, junto a isso, tem outras medidas importantes que eu vou falar nas próximas aulas, né, que diz respeito à necessidade de também, vamos dizer, pensar a jornada de trabalho como um fator essencial e fundamental, né, a partir da redução da jornada, para gerar mais empregos, né, para poder incorporar mais pessoas no mercado de trabalho. E também vou tratar da necessidade de que, além da gente, vamos dizer, garantir mais empregos e assegurar que todas as pessoas, principalmente as mulheres, possam encontrar um emprego, que esse emprego seja digno, que esse emprego seja assegurado os seus direitos essenciais, fundamentais, que estão lá escritos, tanto na Constituição Federal, quanto na consolidação das leis do trabalho, que não é qualquer trabalho, né? Tem que ser um trabalho que assegure minimamente, né, direitos essenciais e fundamentais para que as pessoas também possam, e principalmente as mulheres, se sentirem mais seguras, protegidas, nos momentos, inclusive, de maior adversidade. As ações afirmativas, elas são políticas intencionais realizadas por governos que atendam a população que vive situação de discriminações, é o correto, né? Discriminações históricas que levam a não acesso às políticas públicas sociais pela exclusão racial e étnica, uma vez que estamos falando da população negra. Mas cabe falar de ações afirmativas também para mulheres, para o público LGBT, para idosos, né? Para crianças, enfim. Falando da população negra, é importante frisar que as ações afirmativas não excluem o acesso universal às políticas. Vou exemplificar. A luta contínua no campo da educação é para a garantia do desenvolvimento da educação de qualidade gratuita para toda a população nos vários níveis, né? No ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, assim que está na Constituição. Mas, depois da Constituição, muitas décadas depois, este direito ainda está por vir em sua plenitude. Muitas coisas foram conquistadas, mas a sociedade brasileira precisa de mais e mais. Justamente por isso que a luta pela educação continua ativa nesse país, de maneira universal, para todos. Então, as ações afirmativas, elas se somam a esta luta. As cotas, como eu exemplifiquei anteriormente, elas se somam a essa luta pela garantia do acesso de qualidade, gratuito e para todos. Mas enquanto nós esperamos esse advento como parte dos direitos conquistados na Constituição, nós queremos mudança aqui e agora. Justamente por isso, a Lei 12.711, lei federal, que é a que prima pela reserva de vagas nas universidades para pobres, para negros e para indígenas, tem que ser praticada hoje. As ações afirmativas são urgentes, junto com a luta pela universalização
do ensino. Então, não é contraditório nós lutarmos pela ação afirmativa e pelo direito universal à educação. É uma soma, não tem nada de divisão, porque as pessoas que são contra as ações afirmativas costumam caracterizá-la como o perigo da divisão, vai aumentar o racismo no Brasil, vai criar o racismo no Brasil. Ora, quem criou o racismo não foi a população negra. Quem criou o racismo foi o sistema de opressão, de exploração que vem desde a descoberta do Brasil. E os governos têm obrigação de atender mais diretamente os grupos que vivem discriminações históricas. Nós não estamos demandando o movimento negro, ou como parte do movimento negro, nós não demandamos nada que não seja o nosso direito. Então, ações afirmativas já, em curso. Como está, todas as universidades públicas do Brasil hoje desenvolvem algum programa de ação afirmativa. E a demanda, a construção de políticas públicas não fica por aí. Se lá nos idos 2000 houve a construção da CEPIR, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e o racismo ainda está muito presente na nossa sociedade, mesmo com a existência e a atuação dessa secretaria, nós temos mais é que lutar para que essa secretaria seja plena, seja forte, seja ampla, seja potente do ponto de vista orçamentário, para contribuir com a superação do racismo. Toda pessoa que quer pôr a cabeça no travesseiro e ter a sua paz de espírito, que a sua intervenção na ordem social, no todo da sociedade, é para garantia de direitos, seja lá como for, como escritor, escritora, como professor, professora, como musicista, como pedreiro, pedreira, né? Porque as mulheres negras também, as mulheres negras também estão na construção civil. Todo e toda cientista, enfim, não importa o que você faz, o que importa é que onde você atua, você seja um elemento, um homem ou uma mulher que faça a diferença quando falamos de direitos, como quando falamos de conquista social, política e democrática. Então, vamos pôr a cabeça no travesseiro com a certeza que nós estamos fazendo a diferença. Sabe por que eu estou falando isso? Porque anteriormente eu falei assertivamente que nós estamos vivendo um período de retrocesso na vida política desse país, no campo das políticas públicas. Não só porque estamos vivendo um momento pandêmico que alheio à nossa vontade, à vontade dos cidadãos, das cidadãs de bem, alheio à nossa vontade, e esta condição agravou a vulnerabilidade dos pobres, dos negros, dos indígenas, dos idosos, dos moradores de rua, das crianças. O isolamento social tem trazido muitos prejuízos e perigos para as nossas vidas. Mas não foi aí que a pobreza iniciou. Não, gente, muito pelo contrário. A construção da pobreza leva a poucos serem ricos e muitos terem péssimas condições de vida. Desde, como eu disse, não foi descobrimento. Olha o ato falho, não foi. Foi invasão. Então, a fome,
está muito maior do que antes. As pessoas estão batendo nas nossas portas, pedindo um prato de comida. E não é por sacanagem, é por fome. O número de pessoas morando nas ruas aumentou drasticamente. Pelo desemprego. O índice de desemprego, nos anos 2018 para cá, estão muito mais altos do que anteriormente. Esta foi a última aula dessa semana no TV Elas por Elas Formação. Fique com a gente na TV PT, que semana que vem tem muito mais. Acesse todas as aulas disponíveis na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.